Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, um dia importante de uma festa de um de nossos grandes santos, São Lucas, apóstolo e evangelista. Mas porque comemoramos São Lucas, também não podemos nos esquecer daqueles que seguiram os passos de Lucas na sua vocação. O que diz a epístola de hoje? É São Paulo dizendo porque Lucas era do seu círculo íntimo. São Paulo, quase no final da epístola, diz, ele está conversando com outros, ele escreve uma carta a outros e diz: saúda-vos, ou seja, lhes mandam lembranças, Lucas, o caríssimo médico. A profissão de médico e a profissão de apóstolo de Cristo são muito ligadas. Porque Cristo é um conglomerado de aquele que cura o corpo e aquele que cura a alma. Ninguém, em hipótese alguma, deve pensar que nós somos só matéria. Esta matéria que tudo que foi criado tem, ela tem algo em especial. É uma energia criada por Deus para nos dar vida, movimento, pensamento. Nós sentimos, vivemos por causa da alma e não do corpo. O corpo é um instrumento da alma para a sobrevivência. Adão era uma massa. Antes de Deus soprar sobre suas narinas o Espírito que lhe deu. Ele era uma massa de material orgânico. Os médicos que estão aqui sabem me dizer, nós somos puros materiais orgânicos juntos. Mas esses materiais orgânicos não teriam vida e movimento, pensamento ou sofrimento se não fosse aquilo que lhes dá o poder de ser assim, que é a alma. Assim que quando temos uma doença física, geralmente tratamos com um médico, o que seria mais óbvio. Mas quando temos uma doença espiritual, não é ao médico que nos dirigimos, é a Deus, é Ele que cura. Só que aí nós dizemos que os discípulos do Senhor também tinham outros poderes dados pelo Senhor, porque o Senhor era médico de almas e de corpos. Ele ressuscitava, ele curava o menino endemoniado, ele curou mão, pé, fez andar, fez enxergar. Ele curava os corpos, mas não sem curar a alma. Qual era a despedida do Senhor? Ou ele dizia, vai e não peques mais, ou ele dizia em alguns casos, busca o sacerdote e conta-lhe o que aconteceu, para a purificação do corpo, mas para um empreendimento maior da alma. Ele dizia para a pessoa buscar a Deus mesmo sendo curado pelo corpo. Assim, os médicos, eles têm uma vocação, eu diria, quase sacerdotal, porque estamos ambos para a cura. O sacerdote para tentar a cura da alma, nem sempre é possível. E os médicos para a cura do corpo.
Nem sempre é possível. Mas, se pensarmos de Lucas até hoje, 2000 anos se passaram, como a medicina evoluiu, como a medicina trouxe a nós uma qualidade de vida da qual na época de Lucas não se tinha. Se achamos que isso é um mérito pessoal do ser humano, somos migalha. Porque nos esquecemos que atrás do ser humano existe uma força motriz que lhe dá essa possibilidade, que é Deus. Deus não é um arcaico que não aceita a modernidade genética, a modernidade médica, a modernidade cirúrgica. Não. Deus influencia a mente desses brilhantes médicos a descobrirem caminhos para que nós, pecadores e oriundos do pecado como filhos, tenhamos uma vida melhor no nosso envelhecimento. Havia necessidade da medicina se estivéssemos como Adão no paraíso? Não. Geneticamente Adão não envelhecia. O que corrobora para que nós morramos é o envelhecimento e o desgaste de nossas células. Mas segundo a Sagrada Escritura, Adão não envelheceria. E é engraçado pensarmos que no pós-Adão, durante séculos, e achamos até estranho na Sagrada Escritura, encontrar homens que viveram 900 anos, 800 anos, 700, e foi diminuindo. Matusalém foi o que mais viveu, mais de 900. E achamos que talvez isso seja um cômputo diferente do nosso. Não se iludam. Sabe por que os homens viviam mais? Porque Adão e seus descendentes apenas haviam saído do paraíso. A sua genética era para viver para sempre. Eles ainda não padeciam tanto como nós. Milhões de anos se passaram. Não padeciam tanto como nós dos distúrbios e degeneração do nosso corpo. Por isso eles viviam mais. E leiam a Sagrada Escritura, vocês vão ver que os homens vão diminuindo de idade. De 900 para 700, para 600, para 500, para 300, até chegar nos 100, cento e poucos anos, que era comum naquela época. A nossa genese foi perdendo, foi maculando-se, foi incorporando doenças vindas do corpo e da alma. E aí foi necessário o quê? Médicos. Médicos que no passado muitas vezes eram curandeiros. A medicina não era tão apropriada assim, mas Deus, na sua infinita sabedoria, viu a necessidade de implementar nestes homens raciocínio, inteligência e controle para que eles pudessem nos dar o que dão hoje, medicina de alto grau. E graças a homens como eles, hoje podemos viver mais, com doenças simples que nos matavam em poucos dias. Por isso, nunca devemos nos esquecer de rezar pela saúde física, mental e espiritual de todos os médicos, porque a sua vocação nos traz bem-estar. A sua vocação vem de Deus e é para Ele que trabalha, mesmo não sabendo,
mesmo sendo ateu, mesmo não tendo religião, o médico trabalha para Deus, incorporando no mundo saúde e vida. Por isso, nunca devemos nos esquecer de rezar por nossos médicos, para que a boa ciência, não aquela que destrói muitas vezes, mas para que a boa ciência possa complementar o que o nosso espírito forte pode fazer num corpo são. Mas antes de terminar, eu gostaria apenas de ler uma pequena carta que foi enviada e me pareceu belíssima. Por isso vou lê-las a vocês. Foi enviada por nosso arcebispo, Dom Damasquinos, a todos os nossos médicos. E é mais ou menos uma síntese do que nós pensamos e nós esperamos daqueles que têm esta vocação tão nobre e tão importante. Eu acredito que depois deste dia, teremos aqui, todo 18 de outubro, um grande dia, fazendo assim uma tradição, como fizemos de vários, do Clube Homes, de outros clubes, de uma certa data, nos reunirmos e rezar por alguém que muitas vezes está nos bastidores, mas que precisa das nossas orações. Então, é um convite aberto a vocês, que a partir desta data, sempre no 18 ou próximo dele, porque vamos fazer num domingo, possamos nos reunir para rezar por estes valorosos médicos. Aos ilustríssimos senhores médicos de nossa comunidade e amigos, São Paulo, 18 de outubro de 2020. Saúda-vos Lucas, é o que lemos na epístola, o médico amado. Neste dia 18 de outubro, amados em Cristo, as igrejas do Oriente e do Ocidente celebram a memória do santo evangelista e apóstolo dos 70, Lucas, autor do Evangelho que leva seu nome, e do livro dos Atos dos Apóstolos, ao qual o apóstolo São Paulo refere-se como médico amado. Por esta razão, no Brasil, esta data se tornou muito merecidamente o Dia do Médico, ocasião para, com gratidão, se prestarem as justas e devidas homenagens a todos aqueles que exercem a missão sagrada de cuidar e salvar vidas, prestando auxílio aos que sofrem no corpo, minorando seus males e suas dores. Servimo-nos, pois, deste ensejo para, em nosso próprio nome e de nosso clero, expressar-lhes nossos cordiais agradecimentos e apresentar-lhes nossas mais efusivas e sinceras congratulações. Com votos e rogos ao Senhor Jesus Cristo, médico das almas e dos corpos, que os cumule, e aos que lhes são queridos com suas bênçãos, e lhes dispense seus cuidados, fortalecendo-os nas lides médicas e tendo suas mãos divinas sobre as mãos dos senhores médicos, iluminando-os na aplicação da arte e ciência de curar, uma vez que, para uma cura integral do ser humano, há necessidade do socorro físico aliado ao socorro espiritual. Por esta tão significativa ocasião, celebramos a divina liturgia neste dia. Em ação de graças e pedido de bênçãos a Deus em favor de todos os médicos e seus familiares, louvando o médico São Lucas. E eu acrescentaria aqui, não só os médicos, mas todos aqueles que estão ao redor dos médicos, que são os enfermeiros, aqueles que fazem os serviços hospitalares, que junto nesta labuta estão com os médicos, auxiliando-os sempre neste santo serviço.
Que assim Deus os abençoe e guarde pelas intercessões dos santos médicos do corpo e da alma, Lucas o Evangelista, Cosme Damião, Eliane Holmes e todos os santos médicos. Metropolita Damasquinos Mansur, arcebispo da Arquidiocese Ortodoxa Antioquina de São Paulo e todo o Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.